Anote esses 5 alimentos essenciais para baixar a glicose, reduzir o açúcar no sangue, emagrecer e ficar ainda mais protegida contra o diabetes. Antes de falar sobre esses alimentos, eu preciso dizer que, como nutricionista, fitoterapeuta e autora de 10 livros sobre saúde, eu, doutora Gisela Savioli, cito esses alimentos e já tiveram a sua eficácia comprovada cientificamente falando. E partilhar essas 5 armas naturais é renovar minha missão de espalhar aos 4 cantos do mundo que existe uma farmácia dentro da sua cozinha e fazer você aprender como utilizá-la de forma a viver uma vida plena. Antes de partilhar os 5 alimentos escondidos para estarem aqui, eu preciso fazer um panorama sobre o diabetes. Trata-se de uma patologia muito comum e silenciosa, que a gente só apresenta sinais quando os casos já estão avançados. O diabetes acomete mais de 16 milhões de brasileiros e estima-se que 50% dessas pessoas, a metade delas, está diabética ou pré-diabética e olha só, não sabem. Ou seja, pelo menos metade dessas pessoas tem a doença, não se cuidam porque não foram diagnosticadas. Esse é um dado chocante. É um inimigo silencioso. Talvez vocês saibam que eu sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta e tenho como missão ajudar as pessoas a vencerem dores e tantas outras situações de saúde com um garfo, ou seja, por meio da alimentação. Eu já atendi pacientes que descobriram estar diabéticos após a doença já estar instalada há mais de 10 anos. Imagina a chance que essa pessoa perdeu de se cuidar ao longo desse período. Porque assim, pequenas ações nutricionais e de hábitos simples todos os dias poderiam ter evitado diversos danos que acarretaram tantas outras doenças em todo o corpo. Um dos problemas mais comuns de quem tem a doença e não cuida são os problemas renais. Uma das sequelas tão conhecidas do diabetes, mas muitos pacientes tornaram-se elegíveis para hemodiálise por causa da doença. Por isso, uma vez que o paciente chega a esse quadro de uma nefropatia, a situação fica bem difícil. Por quê? Porque se você logo no início começa a tomar uma providência, o seu rim é poupado e não vai avançar até uma situação que vai solicitar uma diálise. Além da nefropatia, a taxa descompensada de açúcar no sangue causada pela resistência à insulina leva a outras patologias como dores nas extremidades, mãos e pés, formigamento também nessas extremidades, o funcionamento do rim prejudicado, problemas de visão e tantos outros. Estes podem levar a quadros irreversíveis como cegueira, amputação dos membros, dependência de diálise, entre outros. Por isso é tão importante descobrir a doença ainda em estágio inicial, para você poder usufruir de todas as possibilidades que temos ao nosso alcance e com a alimentação. A maior preocupação em relação ao diabetes é a quantidade de glicose circulando pelo organismo e causando diversos danos. E ela pode mudar de acordo com a sua alimentação e também com atitudes terapêuticas para o seu organismo. Eu mesma tenho em casa um aparelhinho para aferir a glicemia de jejum. Por quê? Porque é muito interessante você poder medir com frequência e assim você cria o seu próprio controle a partir daquilo que são alimentos que impactam o seu corpo. Se você logo cedo está com a glicemia mais alta, o que foi que você jantou que deveríamos então prestar mais atenção e mudar no nosso cardápio? Isso porque um mesmo alimento ele pode levar a glicose a níveis diferentes em diferentes pessoas e, sem esquecer, diferentes horários que você come o mesmo alimento. Por isso, a nutrição clínica funcional é tão importante, uma vez que o foco é ensinar você
a avaliar como as suas escolhas são determinantes para o controle do diabetes. O propósito desse vídeo, portanto, é apresentar aqui dicas de ouro que têm o potencial de transformar a relação de qualquer paciente com o diabetes. Isso eu digo porque cientificamente esses alimentos contribuem para o restauro do organismo, permitindo assim que alguns médicos e pesquisadores que já trabalham com essa possibilidade real considerem a reversão do diabetes tipo 2. Como eu sempre digo, hoje é o primeiro dia do restante da sua vida. Vamos fazer uso de todas essas informações porque você é capaz de ter uma vida muito mais saudável, sem diabetes, sem medo das sequelas desse inimigo secreto que pode sim ser domado com um garfo e uma boa dose de boa vontade. Lembrando que esse vídeo eu estou falando do diabetes tipo 2, que aliás, sempre que alguém com diabetes tipo 2 me pergunta: ai doutora, como é que eu devo comer? Sabe o que eu respondo? Igual a todo mundo. O problema é que todo mundo come errado. E vou dizer uma coisa para vocês, diabetes tipo 2 pode sim ser evitado. Você não é destinada a expressar algum gene que vai fazer você desenvolver o diabetes tipo 2. Está no seu garfo, está nas suas mãos e eu vou ensinar você. Agora, o diabetes tipo 1 é aquele que a gente chamava antigamente de diabetes juvenil. Ele geralmente se manifesta mais cedo e é uma doença autoimune, e esse diabetes tipo 1, ele realmente precisa do uso da insulina. E para o diabetes tipo 2 não seria ótimo, então, conhecer as estratégias que diminuem a resistência nas suas células para a sua insulina agir? Seria, né? E é justamente sobre isso que vamos abordar aqui. Papel e caneta na mão. Número 1, o alho. Alimento rico em compostos sulfurados que tem propriedades antidiabéticas. Uma dica: macerar o alho 15 minutinhos antes de usar, porque assim todos aqueles componentes maravilhosos se misturam e ainda fornecem alguns totalmente especiais para você, mas só se você macerar. A canela é o número 2. Canela é uma especiaria com propriedades antidiabéticas. Eu já ensinei aqui para você o truque da tampa da canetinha, que basta uma tampinha daquela que você vai ter 1 grama que pode ser usado durante o dia. Terceira, ai gente, a minha apaixonante batata Yacon. Gente, batata Yacon não é todo mundo que conhece e eu gostaria muito que você procurasse por ela, se você não a conhecer. Ela parece uma batata doce, uma batata, é um tubérculo, só que você come crua e quando você morde tem a textura de uma pera. Podemos comer crua, como muita gente come, mas eu também tenho uma receita que você pode fazê-la em rodelas sauté. Ela é docinha, gente, é uma delícia crocante. Isso vale a pena você buscar e procurar onde é que tem. Temos a família das crucíferas, que é um grupo de vegetais, como a couve, por exemplo, que são ricos em compostos chamados glicosinolatos, que têm propriedades, que têm efeitos que controlam também o açúcar no sangue, além de outros, claro. O número 5, gengibre. O gengibre, ele tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, como o gingerol, que atua aumentando a síntese de insulina e diminuindo a resistência dela para entrar na célula. Gostou? Esses são apenas alguns exemplos de alimentos que podem ajudar a controlar a glicose no sangue e são importantes no processo de desinflamação. A verdade é que eu já cuidei de mais de 10 mil alunas e pacientes que, com esses ensinamentos que eu quero passar também para você, conseguiram simplesmente desinflamar, colocar um fim em tantos anos de dores, normalizar os seus exames e conquistar o corpo que tanto sonharam. Por isso, eu quero convidar você a participar do meu evento inédito. Pela primeira vez eu vou fazer Farmácia na Cozinha ao vivo. E eu sei que participar dele pode fazer a grande diferença na sua vida, se você se comprometer a participar ao vivo. Então, anote essas datas e cole lá na sua geladeira para não esquecer.
Estes são os dias das aulas da Farmácia na Cozinha ao vivo. E, gente, ao contrário dos outros eventos que eu fiz, que eram gravados, como este vai ser ao vivo, as aulas não vão ficar gravadas. Assim, eu recomendo fortemente que você realmente pegue o seu convite aqui, sem custo algum, para eu mandar o link que está aqui na descrição. Se participar do Farmácia na Cozinha ao vivo, vamos aprender de forma simples, prática, saborosa, como desinflamar cada desconforto, cada problema de saúde que hoje está roubando a sua qualidade de vida. É uma chance única e eu espero mesmo por você.